mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite.
O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A ideia é também inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos e mostrar que o aumento de lideranças femininas é positivo e bom para toda a sociedade. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas de todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional das Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Condutas Vedadas aos Agentes Públicos, com a doutora Lise Reis, advogada, pós-graduada em Direito Público e Processo Civil, delegada nacional do Progressistas desde 2016, atua em Direito Eleitoral e Direito Público. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. No site www.mulheresprogressistas.com.br terá todo o material das lives, dos cursos e dos podcasts, as datas e horários das próximas capacitações. Siga a Rede das Mulheres Progressistas para acompanhar todo o calendário. Agradecemos a presença de todas e de todos vocês. Agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, a deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas e o atual líder da Câmara, atual líder de governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Kovács Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio às nossas queridas coordenadoras estaduais. Bom, pessoal, mais uma noite, né? Mais uma live, mais um dia de aprendizado. E aí eu queria pedir uma gentileza a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Eu estou acompanhando algumas de vocês nas redes sociais, e eu gostaria de pedir que quando vocês tirassem as fotos das nossas lives, dessa e das próximas, vocês marcassem as mulheres progressistas e a deputada federal Iracema Portela. Então, eu até separei aqui, ó, @mulheresprogressistas, @Iracema Portela, para que a gente também possa segui-las, né, e também desenvolver e compartilhar o trabalho de vocês. Então, eu gostaria de pedir isso, antes de dar boa noite à doutora Liz, que, afinal de contas, hoje é um assunto muito importante, um assunto que gera muitas dúvidas, né, doutora Liz? E aí eu gostaria de lhe dar boa noite, então, seja muito bem-vinda, boa noite, é a primeira live que nós fazemos juntas, né? Mas eu acho que o assunto merece toda a atenção do mundo. Com certeza. Boa noite, Ellen. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Desde 2016 eu atuo no PP e a gente tem visto a agremiação crescendo, e é por ações como essa, né, que a gente consegue disseminar o melhor direito e melhores orientações aos nossos candidatos, aos nossos filiados, para que eles não tenham problema, né, principalmente durante esse período eleitoral. Muito obrigada, senador Ciro Nogueira, presidente, deputada Iracema Portela, e também o presidente da Fundação, Kovács Filho, e todos os filiados e presentes aqui nessa live. Podemos começar, então, Ellen? Vamos começar, então. Então, vamos lá. Bom, para facilitar aqui a compreensão, né, existem alguns estudos que diz quanto mais recursos você usa, se você usa não apenas a fala, mas também alguns recursos visuais, é mais fácil para fixação de conteúdo. Então, hoje nós vamos falar sobre condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral.
Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que essa é a primeira parte desse conteúdo. Esse conteúdo, por ele ser denso, complexo e por ele envolver uma das maiores penalidades que um candidato pode sofrer, que um agente público pode sofrer, que é inclusive a cassação do seu registro ou mandato, né? Então, assim, por exemplo, a gente fala muito de propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral é muito falado, você vai nas redes sociais o tempo todo, as pessoas estão falando de propaganda eleitoral, mas propaganda eleitoral gera multa. E as condutas vedadas que nós vamos tratar hoje, elas geram multa, elas geram cassação de registro, elas geram a suspensão imediata, elas podem gerar improbidade administrativa, e a gente vai falar um pouquinho mais dessas sanções no decorrer. Mas é apenas para deixar a gravidade, né, do tema e a importância do tema. Então, eu vou compartilhar com vocês uns slides apenas para a gente direcionando, e tem algumas referências de legislação para quem gostar, se quiser, né, óbvio, anotar, né, alguns dispositivos legais, algumas jurisprudências que a gente vai trabalhar aqui. E a Ellen, como nossa mediadora super competente, vai anotando e selecionando as perguntas do tema para, ao final, a gente poder responder da melhor forma possível. Antes de eu entrar especificamente no tema, eu gostaria de falar que condutas vedadas é um tema extremamente subjetivo. Tão subjetivo que o TSE, que geralmente costuma responder consultas, e todas as respostas que o TSE dá a consultas, ela tem um caráter mais vinculativo, ou seja, aplica como uma norma para um determinado tema, ele geralmente não dá consulta em caso de condutas vedadas, sob a alegação de que ele irá analisar caso a caso, de tão subjetivo que é o tema. Então, todo o tema que a gente vai falar aqui, ele tem as suas particularidades e a sua subjetividade e precisa ser analisado caso a caso. Mas nós aqui tentaremos dar um panorama geral para que vocês sejam melhores orientados e consigam trabalhar nas suas campanhas da melhor maneira possível. Então, vamos começar aqui, vou compartilhar a tela, só um minutinho. Então, vamos lá. Condutas vedadas, parte 1, ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa falar, qual é o objetivo da lei especificar as condutas que são vedadas? O objetivo principal é promover igualdade de oportunidades entre os candidatos. Isso por quê? Porque as condutas são vedadas aos agentes públicos, ou seja, pessoas que estão em cargos públicos, eletivos ou não. Todos os agentes públicos, a gente vai chegar no conceito deles. Mas vamos supor, um prefeito, ele está com a máquina pública em sua mão e ele é candidato à reeleição. A possibilidade dele ter mais visibilidade e dele utilizar aquela máquina pública em seu favor é altíssima. Por isso, a lei elenca algumas condutas que são vedadas para promover a igualdade de condições e oportunidades entre aquele que está no cargo e aquele que pleiteia assumir aquele cargo. Então, esse é um dos principais e o mais importante objetivo desse tema de condutas vedadas aos agentes políticos. Outro objetivo específico desse tema é você preservar alguns princípios, e desses eu elenquei alguns que a gente não se limita a eles, obviamente. Mas o primeiro princípio é o republicano, onde há uma clara divisão entre o que é bem particular e o bem público. Um candidato que está no cargo público, no cargo de vereador, no cargo de prefeito, no caso das eleições municipais, ele não pode se valer dos bens públicos como se dele fosse. Tem que haver o respeito ao princípio republicano, onde há nítida separação do público com o privado. O outro princípio é da legalidade, ou seja, o objetivo da norma é que se verifique a estrita legalidade, o que a lei permite, o que a lei veda, e nunca ultrapassar esse limite. Nós devemos estar atentos à legalidade, e esse é um dos principais princípios que a gente aplica nas condutas vedadas aos agentes públicos. Outro muito importante, inclusive com status constitucional, é o princípio da impessoalidade. Jamais um prefeito, um
servidor público, um vereador, qualquer agente público, ele jamais pode ter um beneficiamento indevido de algum bem público, alguma propaganda, alguma coisa que não seja seu, particular. Ele tem que observar o interesse público, em primeiro lugar. Então, ele não pode jamais vincular uma benfeitoria, uma obra, um programa de assistência social à pessoa dele. Ele tem que estar vinculado ao interesse estatal e não à sua pessoa, e a gente depois vai detalhar mais para frente esse princípio. O da moralidade, que obviamente é para preservar a lisura, para não haver problemas, inclusive de ordem de improbidade administrativa, que muitos dos casos de improbidade, ele decorre dessa violação da moralidade, onde há uma usurpação da função pública em benefício próprio, então você viola a moralidade, e a indisponibilidade do interesse público, ou seja, precisamos manter os serviços públicos, independente do nosso beneficiamento ou não. Enfim, isso é só para a gente dar uma noção geral do que as condutas vedadas, o que elas buscam preservar. A previsão legal das condutas vedadas, elas estão do artigo 73 ao 78 da Lei 9504 de 97 e também ainda na Resolução 23.610 de 2019, que ela é especificamente para esse pleito de 2020. Então, é só a previsão legal, onde estão escritas, doutora Elise, essas condutas que a senhora vai citar agora. Estão nesses dispositivos legais, além de entendimentos jurisprudenciais. Mas se você quiser saber, eu posso ou não fazer, você vai diretamente nesses dispositivos verificar se tem uma previsão, se você deve ou não praticar alguma conduta. Antes da gente adentrar especificamente, o que seria esse agente público, doutora? Seria apenas o prefeito? Seria apenas o vice-prefeito? Seria apenas os agentes públicos, detentores de mandato? Não. A lei é muito clara quanto a isso. A lei 9504, no seu artigo 73, ela fala de agentes públicos. Mas lá no parágrafo 1º, ela especifica o que seriam esses agentes públicos. Então, ela diz, reputa-se agente público para os efeitos desse artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, o mandato, cargo, emprego, função, nos órgãos ou entidades de administração pública direta e indireta fundacional. Ou seja, o conceito de agente público, onde estão prescritas todas as condutas que são vedadas, ele é extremamente amplo. Não há que se falar que agente público, as condutas são vedadas aos detentores de mandato eletivo. Não. Professores do município, policiais do município, serventuários da justiça, todos os servidores, comissionados ou não, efetivos ou não, inclusive empregados públicos que nem têm não são regulados pela norma estatutária, mas sim são empregados públicos, todos eles estão vinculados a esses dispositivos legais que vedam algumas condutas no período eleitoral. Então, vamos lá entrar especificamente nas condutas vedadas, que nós vamos dividir aqui em duas partes, ok? Então, a primeira conduta vedada é ceder móveis ou imóveis da administração em benefício de candidato. Vamos lá. Dispositivo legal. Essa vedação aos agentes públicos, ela está contida no artigo 73 da Lei 95 e no artigo 83 da Resolução, no inciso 1, e dispõe: ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados e Federal, dos territórios, municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Veja bem, essa utilização, essa cessão, esse uso de bens móveis ou imóveis, ele tem que se dar em benefício do candidato. Então, se eu sou um agente público, eu sou prefeito, ou sou vereador, ou sou qualquer servidor, e eu começo a utilizar móveis, por exemplo, vou fazer um comitê, vou fazer uma reunião,
vou fazer uma reunião para eu difundir minhas ideias, para reunir ali familiares, tudo, para eu poder fazer uma reunião com fim eleitoral. Só que na minha casa, que eu vou fazer essa reunião, eu só tenho 5 cadeiras e vão 20 pessoas. Então, eu vou pegar emprestado da prefeitura, que eu trabalho, sou uma servidora, eu vou pegar emprestado 10 cadeiras só. À noite, ninguém vai utilizar essas cadeiras. Então, eu vou pegar para eu poder reunir com as pessoas sentarem na minha casa e ficarem bem acomodadas. Não pode. Ainda que não esteja sendo utilizado, porque aquela cadeira, ela é da administração pública, ela é da prefeitura. Então, você está utilizando um móvel, no caso a cadeira, pertencente à administração pública, à administração do município, em benefício do candidato, porque a reunião ela tem um fim eleitoral. Então, não pode. Eu vou usar um imóvel. Vou usar um imóvel porque tem uma salinha na prefeitura que não está sendo utilizada. Então, o prefeito reúne os servidores da própria prefeitura naquela salinha para ele falar ali da sua campanha, pedir o apoio, ou seja, ele está usando um recinto público, um prédio público, uma sala de uma prefeitura. E isso também é vedado. Então, quando a gente pega uma vedação dessa, vocês que são candidatos, vocês que são assessores de candidatos, vocês que estão trabalhando para algum candidato ou confiando que alguém da sua família ali vai se candidatar, vocês precisam estar atentos, porque essas condutas que são vedadas do artigo 73 ao 78, elas impõem sanções gravíssimas. Então, tudo que você veio construindo durante meses para montar uma candidatura pode vir por água abaixo porque foi praticada uma conduta desse tipo. Às vezes muito simples, às vezes muito irrisório, mas mesmo assim pode gerar a cassação do registro ou do mandato que vier a ganhar, né? Qual é o período disso? Quando a lei ela traz das condutas vedadas, ela traz alguns prazos. Alguns são 3 meses antes do pleito, alguns são 180 dias, 6 meses antes do pleito, alguns não falam nada. A lei não fala nada. Quando a lei não fala nada, a doutrina, a jurisprudência, entende-se que é o ano eleitoral. Então, desde 1º de janeiro. O caso desse inciso, no inciso 1, a lei não fala nada. Então, nós colocamos no ano eleitoral, ok? Então, o período dessa vedação é durante todo o ano eleitoral. Durante todo o ano eleitoral, qualquer cessão de bens móveis, imóveis, em benefício de algum candidato, ela pode ser utilizada para uma ação de conduta vedada, ok? Para você conseguir aí caçar o registro de algum concorrente, de alguém que está num cargo público e você quer disputar com essa pessoa. Então, você já pode começar a reunir provas desde o início do ano de uso indevido de bens móveis e imóveis desse seu concorrente. E você que está aqui assistindo, não faça isso, por favor, porque algum concorrente pode também estar reunindo provas contra você. Existem algumas exceções a essa regra. Por exemplo, aqui nesse dispositivo, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Já traz aqui uma exceção. Convenção partidária, certo? No inciso 1. Então, há um dispositivo legal que ele permite que qualquer partido político, para fazer suas convenções, ele pode utilizar de um bem público. Então, ele pode pedir para a prefeitura, para o Estado, até para a União, ele pode pedir bens públicos para ele utilizar para fazer a sua convenção. Veja bem, a convenção partidária, ela não se dá em benefício de um candidato, ela é uma convenção do partido, né? Ela é em benefício do partido e não de um candidato. Então, há essa previsão legal, o próprio inciso 1 traz essa previsão. A outra coisa também que traz o artigo 51 da Lei dos Partidos Políticos é reuniões internas do partido. Ocorre que, muito atento a isso, as reuniões internas de partido, que podem usar imóveis, pode solicitar para utilizar, tem previsão legal disso, essas reuniões, elas não podem ter o caráter eleitoreiro, elas não podem ter fins eleitorais para beneficiar um candidato. Você utilizar para divulgar a candidatura do fulano, não, reuniões internas, reuniões administrativas do partido, nada com fim eleitoral.
Então, mesmo que haja essa previsão legal do partido poder utilizar de prédios públicos, de imóveis públicos, não pode ser utilizado com fins eleitorais. Então, muita atenção até nas exceções. E outra exceção seriam as residências oficiais. Isso para quê? Eu sou um prefeito, eu sou candidato à reeleição, então ele tem que ser reeleição, eu posso utilizar da minha residência oficial para fazer reuniões, usar o telefone para fazer ligações, ainda que voltadas à minha campanha. Só que essas reuniões realizadas nas residências oficiais, elas não podem ter o caráter de ato público, uma festa promovida na casa oficial para lançar a candidatura. Não pode. Pode ser reuniões pequenas, pode usar telefone, pode usar ali a estrutura da residência oficial. Se não tiver residência oficial, não pode usar a prefeitura. Só a residência oficial. A prefeitura não pode. Então, essas residências oficiais também constituem uma exceção, né, à regra da vedação de qualquer móveis e qualquer imóveis, ok? Vou passar aqui. Isso aqui são umas jurisprudências, eu peguei algumas pontuais, porque são milhares, se vocês forem pesquisar no site do TSE. E essa aqui diz de transporte gratuito de materiais de construção. No caso concreto, a Corte Regional concluiu estar comprovado que o agravante, na qualidade de prefeito de Pendência, Rio Grande do Norte, determinou às vésperas do pleito de 2016 o transporte gratuito de materiais de construção em favor dos munícipes, utilizando veículos pertencentes à prefeitura ou a serviço dela, ausente justificativa legal. A adoção de entendimento diverso demandaria revolvimento de matéria fática. Veja bem, nesse caso, foi constatada a conduta vedada, porque o prefeito do município, ele pegou e fez um transporte gratuito de materiais de construção em favor de alguns munícipes ali, nas vésperas das eleições. Ora, vocês fiquem muito atentos, porque todas essas generosidades que ocorrem nos anos eleitorais, elas são observadas com lupa pelo Ministério Público e pelos seus concorrentes. Então, não façam doações, não utilizem nenhum bem da prefeitura e nem que esteja a serviço. Eu já vi casos de improbidade administrativa, que até hoje corre no STJ, de doações de máquinas que estavam contratadas na prefeitura para fazer algum serviço particular, ainda que fosse de interesse da prefeitura, mas era particular. Então, tomem cuidado. Bens públicos, eles não podem ser utilizados para transporte de pessoas, transporte de materiais, em benefício dos eleitores, da população do município, porque isso caracteriza a conduta vedada. No caso aqui, foi porque foi utilizado um transporte, né, de materiais de construção. Não era da prefeitura, esse caminhão de transporte, esse meio de transporte, mas ele era uma contratada da prefeitura, estava a serviço dela, e foi utilizado e foi caracterizada a conduta vedada. Então, fiquem atentos, é bem recente, 2019, esse acordo. Olha esse, é muito interessante. O que caracteriza também o que não pode ser feito? Conduta vedada. Pintura de postes de sinalização de trânsito, dias antes do pleito, por determinação do presidente de empresa municipal da área de transporte na cor rosa, a mesma utilizada na campanha eleitoral da candidata à reeleição para o cargo de prefeito. Caracterizou conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral. O inciso 1, vocês percebem aqui? O inciso 1, por que foi considerado? Ela utilizou um bem público, um poste. Ela pintou da cor da campanha dela, que era cor de rosa. E muito próximo também ao período eleitoral. Então, ela se utilizou de um bem público para benefício próprio. Ela colocou lá vote na candidata? Não. Foi bem subliminar. Pintou da cor. E nesse sentido que você encontra diversos julgados no TSE nesse mesmo sentido. Pintou de rosa de rosa, pintou de amarelo e vermelho. Cores que são relacionadas ao candidato, você pegar e pintar muros,
de prédios públicos, você pintar postes, você pintar sarjetas, você pintar até meio fio nessas cores, pode caracterizar a conduta vedada, porque você está usando bens públicos, em benefício próprio da sua candidatura, porque subliminarmente, vocês já devem ter tido aí várias experiências nesse sentido. Você fica vendo aquela cor, você fica vendo aquelas cores que depois na campanha vem tudo aquilo, isso vem para o seu subconsciente e você está sendo beneficiado indevidamente com recurso público, né? Muitas vezes aquela pintura é feita com recurso público, outras não, outras é feita com recurso particular, mas em bem público, e não pode ser esse bem utilizado de maneira alguma. Ok? Senão caracteriza essa conduta vedada. Esse caso é muito interessante. Por quê? Porque ele fala de bens de uso comum do povo. É possível um prefeito, um agente público que esteja no cargo, ou que não esteja num cargo eletivo, mas esteja ocupando o seu cargo de funcionário público, ou seletista, ou estatutário, ou comissionado, ele é um agente público nos termos da lei, que pode ser qualquer desses casos, ele se utilizar de um bem de uso comum do povo, que no caso o TSE considerou que hospitais, bibliotecas, escolas, onde as pessoas podem ter um livre acesso, eles podem ser considerados como bens de uso comum, ok? Nesse caso, foi um caso da presidente Dilma Rousseff. E na época, ela entrou num hospital e gravou umas imagens, utilizou inclusive servidores públicos, ali médicos, e o ministro da Saúde também, e fez umas imagens, né? E aí foi denunciada teve uma representação por conduta vedada, certo? No caso, nesse caso aqui, o que o TSE fixou esse entendimento? Que esses bens, eles podem ser utilizados, sim, na gravação. Eu vou lá gravar no hospital. Às vezes eu quero falar assim, eu vou melhorar a saúde e eu quero que o hospital apareça. Mas ele tem que aparecer como se fosse um plano de fundo e não você entrando nas áreas restritas dos hospitais. Então, olha o que ele fixou aqui nessa jurisprudência, que é muito interessante. Para fins eleitorais, entende-se como bens públicos de uso comum, os assim definidos pelo Código de Processo Civil e também aqueles os quais a população em geral tem acesso. Então, assim, escolas, né, tá tudo inserido. Escolas, bibliotecas públicas também já foram consideradas bens públicos de uso comum. Desde que, olha os requisitos, o local das filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa. Não dá para você entrar nas alas lá internas e administrativas do hospital, porque isso nem todos os candidatos têm acesso. Então, você não pode usar desse seu uso privilegiado de estar no cargo público ou ser um agente público para você entrar nesses cargos. Só pode naqueles locais onde qualquer pessoa tenha acesso, ok? O uso das dependências seja igualmente possibilitado aos demais candidatos, exatamente o que eu falei. E a utilização do bem se restringe à captação de imagens e não haja interrupção da prestação de serviço. Ou seja, eu não posso pegar um servidor, para aí seu serviço, vem aqui gravar comigo, fala aqui de bem de mim, não pode. Se você está pedindo um servidor público para vir falar, você está interrompendo o serviço dele. Então, você não pode fazer isso. Você também não pode começar a mexer nas coisas do hospital. Ela se resume à captação de imagem. Então, o que funciona bem, que vocês não vão ter problema se fizer? Você ficar na frente do hospital, ali naquela entrada onde as pessoas estão entrando, saindo, aquela área de maior livre circulação. Você filmar e fazer uma imagem de fundo com o hospital. Isso aí está sem problema, não tem problema algum. Tanto quem é agente público, quanto quem não é agente público, vai conseguir obter a mesma imagem e o mesmo acesso. Então, isso não caracterizaria uma conduta vedada, ok? Eu dei uma pincelada rápida, mas lembrando, antes da gente entrar para outras coisas, o que vale nesse tema é o bom senso. Você tem que ter bom senso. Não tem normas estabelecidas para todas as hipóteses legais. Não tem como. A norma ela é incapaz de prever todas as hipóteses. Então, o bom senso e todos aqueles princípios que eu falei no início da apresentação, impessoalidade, moralidade, interesse público como primordial, isso vocês devem pautar suas decisões para qualquer conduta vedada, ok? A segunda conduta vedada é o uso de materiais e serviços custeados pelo governo. Previsão legal, também a mesma lei, mesma resolução, artigo 73, desculpa, gente.
usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou casa legislativa que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Veja bem, isso aqui é o típico caso, sabe do quê? Vem um servidor e começa, eu preciso imprimir aqui, imprimir alguns folhetos. E aí ele pega a máquina pública e começa a usar os materiais, o toner da prefeitura ou da casa legislativa, o papel, e você começa a imprimir, ou seja, é custeado pelo governo e está excedendo a prerrogativa. Por quê? Porque o regimento da Casa Legislativa, da Assembleia Municipal, ela permite que você faça uso do material para fins próprios ou eleitorais? Não. Eu tenho certeza que nenhum regimento permite isso. Então, você vai utilizar? Não. Fazendo um parênteses. Existe uma previsão legal de que os deputados, os vereadores, eles podem fazer o uso de algum recurso, e aí varia muito de município a município, de algum uso de recurso, inclusive alguma previsão até de você fazer alguma propaganda no âmbito dentro da Casa Legislativa. Ocorre que isso é muito questionado. O Ministério Público questiona muito esse tipo de coisa e vem batendo. Por enquanto, o TSE não veio contra isso, mas o Ministério Público está batendo. E a jurisprudência do TSE, ela sempre muda. Não há aquela segurança jurídica, não, o TSE definiu e é isso. A cada eleição vai mudando a jurisprudência. Não há a segurança jurídica que a gente tem em outros ramos do direito, porque o direito eleitoral ele é muito mais dinâmico, ele muda, conforme os casos vão acontecendo, ele vai modificando a jurisprudência. Então, um alerta. Muito cuidado com o que é permitido. Vá apenas no que é permitido. Não vá considerando se vocês são vereadores, vão se reeleger. Veja se o regimento permite esse tipo de propaganda. Veja se os seus colegas todos estão participando, porque o Ministério Público questiona muito esse tipo de atitude. Mas se o regimento está praticando, se o TRE da sua região aceita, tudo bem. Mas veja com calma esse ponto, tá? Esse é só um parêntese, porque há algumas exceções para essas casas legislativas. Mas jamais uma prefeitura pode fazer isso, um servidor público pode fazer isso. Ele não pode usar nem os serviços que estão sendo feitos na prefeitura e custeadas pelo governo, né? E nem materiais. Eu penso que esse dispositivo ele é bastante claro, não há muita dúvida quanto a ele, só há um pouco de divergência quanto a essa questão das casas legislativas, da propaganda dentro dela e a utilização do material, ok? Mas, em regra, não se pode usar materiais ou serviços custeados pelo governo. O governo que está pagando aquele serviço, aquela xerox, aquele papel, aquela caneta, é o governo que está pagando, então você não pode usar, ok? Para fins outros que não os previstos no regulamento interno, no regimento interno, ok? Quando incide essa vedação, doutora Elise? No ano eleitoral, ok? Ela não é dos 3 meses antes nem dos 6 meses antes. No ano eleitoral. Então, desde janeiro, já está valendo, não pode utilizar nada que exceda essa prerrogativa interna do órgão, tá bom? Vamos lá, tema complexo. Publicidade institucional. A publicidade institucional, ela já é prevista na mesma lei, mesma resolução, inciso 6. Então, veja bem, nós falamos do 1, do 2, e agora nós estamos no 6. Por quê? Porque a gente está reunindo outros temas de servidores, de repasses de recurso público para outra parte das condutas vedadas. Então, hoje nós pulamos aqui os incisos 3, 4 e 5, ok? Passamos direto para o inciso 6 do artigo 73 da Lei 95 e 83 da resolução, que tem a mesma redação. Então, vamos lá. A linha B. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, veja bem, não pode, regra, não pode haver... um detalhe muito importante, que eu vou falar ali, 3 meses, tá? Esse período aqui é 3 meses. Pronto. 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, já estamos nesse período de 3 meses, desde dia 15, nós estamos nesse período. Então, desde agora de agosto, o governo algum pode fazer propaganda, nenhuma propaganda institucional. Aquela do site, normal, qualquer uma, não pode haver propaganda nesse período de 3 meses antes do pleito. Por quê? Porque você está dando muita visibilidade para quem está no cargo. Então, os agentes públicos não podem fazer, porque eles estão de modo indireto se exaltando, mostrando, olha o que eu fiz, olha que obra maravilhosa que eu inaugurei. Então, não pode haver nenhuma publicidade institucional. Tem uma exceção, que essa exceção está contida, que é a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência de mercado. Que casos são esses? No caso do Distrito Federal, por exemplo, nós temos a TerraCap. A TerraCap é uma empresa pública. Em tese, os agentes públicos dela não poderiam fazer nenhuma propaganda. No entanto, a TerraCap vende imóveis, ou seja, ela tem concorrência de mercado. Então, ela pode fazer esse tipo de publicidade. Para quê? Para divulgar o que ela vende. Petrobras, ela tem um produto que ela vende no mercado. Então, ela pode continuar fazendo uma publicidade institucional. Por quê? Porque ela está nessa exceção prevista na norma. Eventuais bancos também, que são empresas públicas, e nesse sentido, esses bancos públicos, eles também têm produtos que vendem no mercado e tem concorrência. Então, esse tipo de propaganda é admitido, ok? Agora, preste muita atenção nessa parte final desse dispositivo. Salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Federal. Nesse caso, vai entrar 1 milhão de perguntas. Doutora, e a pandemia? Doutora, eu posso divulgar coisas, então, por conta do coronavírus, por conta da Covid-19? Pode. Pode, e a gente vai falar dela daqui um pouquinho, ok? Mas, olha só, a lei, ela fala, e vamos supor que não seja pandemia, vamos supor que seja alguma necessidade pública, uma calamidade, aconteceu alguma coisa, uma barragem, Deus me livre, mas estourou, alguma coisa assim, alguma calamidade, algum estado crítico de urgência grave e de necessidade pública, tem que ser reconhecida pela Justiça Federal, ou Justiça Eleitoral, ok? Então, tem que ter o aval da Justiça Eleitoral, porque assim a legislação determina, ok? Para fazer qualquer tipo de publicidade no site, tudo. Aqui nós temos uma propaganda, uma jurisprudência de 2014, que ela trata de promoção pessoal em publicidade institucional. Aqui, no caso, o abuso de poder de autoridade, promoção pessoal em publicidade institucional, reconhecimento da prática de conduta vedada e de abuso de poder, incidência de sanções de multa, cassação de diploma, declaração de inelegibilidade. Hipótese em que o tribunal de origem, respaldado nas provas angariadas durante a instrução, concluiu que, para além da conduta vedada, também ficou comprovado abuso de autoridade, afronta o artigo 37, parágrafo 1º, que fala da impessoalidade. Esse dispositivo aqui, ele fala da impessoalidade, ok? Levado a efeito pelos agravantes por meio de veiculação, não apenas na conta Facebook, como também no sítio oficial da Prefeitura de Publicidade Institucional, contendo clara promoção pessoal em prol das suas candidaturas. Veja, gente, aqui ele divulgou no Facebook e também no site oficial da Prefeitura uma propaganda que, de acordo com a Justiça, ficou claramente demonstrado o intuito de promoção pessoal. Então, veja bem, lá no início eu falei do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é porque você quer fazer as coisas para o bem do povo e não para se beneficiar. A partir do momento que as pessoas colocam fotos dela, símbolos que representam o governo, cores que representam o governo, tudo muito bem subjetivo, muito... Pode ser nebuloso, pode ser uma coisa
indireta, mas se ficar comprovado de alguma forma que foi em benefício do candidato para sua promoção pessoal, acarreta todas essas sanções. Multa, cassação de diploma, inelegibilidade, pode vir com a improbidade, porque, por exemplo, nesse caso, ficou violado o princípio da impessoalidade, ou seja, violou princípios da administração pública, como da impessoalidade, há uma ação de improbidade ainda em cima disso. E aí caça direitos políticos, e aí fica inelegível, e aí vem multa, pode vir multa até 100 vezes eventual prejuízo, ok? Então, assim, é muito grave, a gente tem que ficar muito atento, certo? Daqui a um minutinho eu vou falar sobre a Covid, tá, gente? É porque eu vou juntar juntamente com esse aqui, que é o próximo item de conduta vedada. Esse dispositivo também está no inciso 6, só que está na linha C. Então, a publicidade institucional, ela estava na linha B e esse está na linha C. Aqui o dispositivo diz: fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar de matéria urgente, relevante, característica das funções de governo. Então, aqui fala de pronunciamento em cadeia de rádio e televisão. No entanto, o que é o pronunciamento de cadeia? Aquele que vai simultaneamente para diversos meios, no mesmo horário, em cadeia, simultâneo, para vários. Pode, inclusive, passar, por exemplo, o presidente vai fazer um pronunciamento em cadeia. Vem todas as emissoras para todos os municípios, para todos os estados, e é uma coisa que é simultânea em diversos meios de comunicação na mesma hora, ok? O dispositivo fala isso, em cadeia. No entanto, já há entendimentos do TSE dizendo que inserções que não sejam em cadeia também estão abrangidas por esse dispositivo. Então, fazer pronunciamentos, ainda que não seja em cadeia, mas inserções, ele também é uma conduta vedada. Por quê? Porque você está se beneficiando, inclusive com dinheiro público, né? Na rádio, na TV e fora de horário eleitoral gratuito e se autopromovendo. Então, isso não é permitido. Doutora, mas tem a pandemia. Doutora, eu preciso avisar para a população que chegou os testes da Covid-19. Eu preciso avisar que no hospital tal não está mais atendendo, mas no hospital X está atendendo. Então, como que eu faço? Esse também é um período de 3 meses, tá, gente? Covid-19. Gente, em decorrência da emenda constitucional que a gente teve recentemente, o TSE revisitou todas as normas que ele havia expedido e fez uma revisão de datas e inseriu alguns dispositivos. Dentre eles, nessa resolução 23624 de 2020, ela é recentíssima, ela é agora do dia 13 de agosto, ele inseriu este dispositivo, que é o artigo 13, no sentido de permitir esse tipo de inserção, esse tipo de pronunciamento relacionado à pandemia do Covid-19. O dispositivo diz: no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades de administração indireta destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto aos serviços e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva. Veja bem, com esse dispositivo, aquele dispositivo que fala, a critério da Justiça Eleitoral, vocês estão vendo aqui, que fala a critério da Justiça Eleitoral. O outro dispositivo também fala, salvo que assim reconhecida pela Justiça Federal. Então, o inciso 6, a linha B e a linha C, que eles proíbem o pronunciamento, né, na TV, e eles também proíbem a propaganda institucional, né, a publicidade institucional. No caso do Covid-19, eles admitem, ou seja, já há uma previsão legal expressa, portanto, não é necessário buscar o aval da Justiça Eleitoral.
Esse aval já foi dado na emenda constitucional, já foi dado pelo TSE, quando eles pediu essa resolução 23624 e inseriu o dispositivo. Então, esse dispositivo, ele torna dispensável a autorização do TSE, do TRE, da Justiça Eleitoral, para esses temas, né, relacionados à pandemia. Os demais, há necessidade de continuar buscando autorização da Justiça Eleitoral. Queridos filiados do PP, tomem muito cuidado com essa permissão, porque o fato de estar permitido não quer dizer que você não possa ser cassado, o seu registro não possa ser cassado ou o seu mandato, porque você abusou do seu direito de informar a população. Toda essa publicidade, ela deve se dar no estrito interesse público. É para o enfrentamento de uma pandemia, não é para promoção pessoal. Então, se você está em cargo público, não abuse desse direito. Limite-se a informar a população da mesma forma como já vem informando. Não crie mecanismos novos. Quem informava, dava esses informativos, era uma pessoa contratada, uma modelo contratava que ela vinha lá. Agora, eu, prefeito, vou lá falar. Não invente moda. Continue como vocês já estavam, porque os olhos do Ministério Público e dos seus concorrentes estão com lupa para esse assunto. O assunto da pandemia, eu já vi vários promotores de eleitorais, procuradores, falando sobre esse tema, dizendo que estão de olho, porque o fato da permissividade, da permissão legal, não vai tirar os olhos do Ministério Público, principalmente dos abusos que a gente tem visto na imprensa, a gente tem visto várias fraudes, a gente tem visto um abuso da pandemia. O tema pandemia está com lupa, sendo observado por todos os órgãos de controle, não apenas por Ministério Público Eleitoral, mas os Ministérios Públicos municipais e estaduais e ainda tribunais de contas. Todo mundo está de olho nesse tema. Os contratos têm sido superfaturados, as propagandas agora vão se intensificar para promoção pessoal. Então, tomem cuidado. Isso dá cassação do seu registro, isso dá cassação do seu mandato. Não adianta ganhar e não levar. Não adianta. É o ganhar e não levar. Porque isso aqui vai ser objeto de muito debate, muita apuração. Então, limite-se a dar informações de interesse público. Olha, pessoal, estava em falta, os testes agora chegaram, está no hospital tal. Não é? Eu consegui, com o meio da minha equipe maravilhosa, conseguimos mais testes. Não, nada de eu, nada de nós, nada de governo, nada de divulgar o emblema que te caracteriza, enfim. Tomem cuidado com esse assunto, porque está permitido, mas já está embaixo o aviso. Tá? O aviso, é claro, resguardar a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva. Então, eu quero também, nesse ponto, dar uma explicação jurídica para vocês. As condutas vedadas, elas impõem a participação do agente público. É uma conduta vedada a agente público. Então, o agente público tem que participar. O agente público não participando não quer dizer que ele está imune. Ele pode ser verificado por outro ponto, que é pelo abuso. Abuso de poder político, abuso de poder econômico. Então, vamos falar de abuso de poder político. Não vamos colocar dinheiro nessa história. Vamos colocar só a sua posição como política. Ellen, eu tenho até que horas? Doutora Liz, de explicação, a senhora tem mais uns 15 minutinhos. Tá bom, tá tranquilo. Aí já tem muitas perguntas aqui. Tá bom. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E o abuso, ele não necessariamente precisa da participação direta do agente público. Ele precisa apenas do beneficiamento. Então, vocês tomem muito cuidado com essa questão da pandemia, ok? Que ela está autorizada, mas ela está sendo fiscalizada e já está dito na norma que você vai ser fiscalizado. Despesas com publicidade. A redação original, ela prescrevia que no primeiro semestre do ano da eleição, você não podia ter gastos com publicidade maiores, superiores do que os 3 últimos anos no primeiro semestre. Com a alteração das datas, mudou um pouquinho só os prazos. O seu limite continua sendo os últimos 3 anos. Mas agora os gastos eles serão apurados até o dia 15 de agosto,
né? Tá nessa redação aqui nova, eu não vou ler, só vou explicar. 15 de agosto, e ele vai ser apurado nos 2 primeiros quadrimestres dos 3 últimos anos. Então, aquele prefeito, aquele que está lá na gestão dele, e ele começou a intensificar a sua publicidade, intensificar muito a sua publicidade nesse período, para quê? Para se promover, né? Obviamente. Por que ele não fez essa intensificação antes? Porque antes não tinha período eleitoral. Então, como político esperto, ele fez a intensificação. Desculpa, gente. Ele fez a intensificação. Se você ultrapassou o limite da média dos gastos dos 3 últimos anos nos 2 primeiros quadrimestres, ou seja, até agosto, você praticou uma conduta vedada. E nisso também pode caracterizar o abuso do poder político, ok? Tem essa jurisprudência aqui que fala o seguinte. Quando havia uma discussão de que o que era estratégia política? Vamos pagar no ano de 2019 a publicidade, ele fica lá atrás, mas eu só vou usar essa publicidade no ano eleitoral, mas eu não vou pagar ela. Então, quando vinha a soma do período eleitoral, o valor estava no ano anterior, mas a propaganda ela foi praticada no ano da eleição. Então, era uma espécie de burla, esperteza, né, dos agentes políticos. E aí o TSE veio com essa jurisprudência aqui, dizendo que o reconhecimento oficial do serviço foi prestado independente de verificar a data do respectivo empenho ou pagamento. Ou seja, ele quer aferir quando foi divulgada a propaganda e não quando foi pago. Então, o empenho ou o pagamento é irrelevante no caso, ok? Então, não adianta burla, ok? Nessa publicidade, aqui é o que eu falei do abuso de autoridade, né? A lei, ela é muito clara quando ela prevê no artigo 37, parágrafo 1º, eu coloquei aqui embaixo, que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. O que acontece? Nesses casos, muitas vezes os políticos, eles, em vez de colocar a sua imagem, eles colocam algum símbolo que remeta a ele. Mas não se enganem, não subestimem a inteligência do Ministério Público. Eles estão atentos a tudo. E aí a Constituição, ela fala que pode ser nome, pode ser imagem, pode ser símbolo, pode ser algum tipo de associação. Então, o artigo 74, que é também um tipo de abuso, de conduta vedada, configura abuso de autoridade para os fins do disposto no artigo 22, a infringência do dispositivo no parágrafo 1º. Então, quando um agente vem, faz uma propaganda, uma publicidade, e ele usa algum desses artifícios que violam a impessoalidade, ou seja, algum símbolo, ele está incorrendo em abuso, ok? Essa jurisprudência aqui, ela... desculpa. Ela é uma jurisprudência de abuso de poder político. Foi aventada a hipótese de conduta vedada, a publicidade institucional, a princípio foi aventada, só que era uma propaganda no período vedado, dos 3 meses antes do pleito. Só que a parte oponente, que foi uma representação de uma outra coligação, contra a coligação que estava no pleito, né, que estava no governo, ela juntou apenas uma publicidade que estava no YouTube. E ela não comprovou que foi veiculada em sites oficiais. Então, com isso, como não houve essa prova, né, dessa conduta, aí foi afastado. Mas olha só, a mesma conduta configura um abuso. Então, muitas vezes, a conduta vedada ela é afastada, mas isso não impede a sua penalização, porque isso pode configurar a mesma espécie que ela configura uma conduta vedada, como uma publicidade institucional em período vedado, de 3 meses antes do pleito, se ela não ficar comprovada, caracterizada a participação do agente, ela pode incidir na hipótese de abuso. Por quê? Porque ela beneficiou de alguma forma o representante, o titular, né, o agente público, e beneficiou ele, e às vezes utilizou algum símbolo, alguma imagem, e aí fica caracterizada a impessoalidade, e aí incide na hipótese do artigo 74, porque violou o 37 da Constituição.
Então, foi exatamente esse o caso. A realização de propaganda institucional somente admitida nos termos do artigo 37 da Constituição, sendo vedada a utilização de imagens, símbolos que caracterizam a promoção pessoal. Eu vou pedir, Vênia, para eu ler, porque isso aqui é muito esclarecedor. A adoção de nova logomarca do governo. Nesse caso, o governo fez uma nova logomarca. Ele entrou e fez uma nova logomarca. Depois ele utilizou essa logomarca. Por quê? Porque ficaria vinculado à sua participação. Então, ele não usou o nome, ele não usou sua imagem, mas ele usou a logomarca vinculada a eles, né? Criada com o propósito de identificar determinada gestão, pode caracterizar espécie de promoção dos governadores. Ou seja, é uma conduta vedada e viola a impessoalidade. Criação de nova logomarca e publicidade realizada em desacordo com o comando constitucional é desproporcional desproporcional à concentração de gastos no primeiro semestre, configura abuso do poder político. Às vezes, nesse caso aqui, eles não conseguiram comprovar que extrapolou o limite, mas foi uma concentração tão desproporcional dos outros exercícios, né, que também configura. Então, o TSE, você vê que ele é muito abrangente quando ele vai julgar abuso. Quando ele julga conduta vedada, ele não é tão abrangente, mas quando ele vai julgar o abuso, ele é mais abrangente, ele permite uma flexibilização maior da norma para caçar, não para deixar você passar. A última conduta vedada que a gente vai tratar hoje é a inauguração de obras, tá? A lei, ela veda expressamente nos 3 meses que antecedem a eleição a realização de inaugurações e é vedada a contratação de shows artísticos. Olha só, são 2 vedações. Primeiro, o agente público participar, que é candidato, né? Qualquer candidato, que ele participar da inauguração. Essa é uma vedação. E a outra, nos 3 meses que antecedem, ainda que eu não participe, eu vou inaugurar uma obra com alguém lá que não vai ser candidato do meu governo, mas eu vou fazer um show. Então, também não pode, tá? Então, são 2 vedações correlacionadas. Eu não posso, como candidato, participar de obras, de inauguração de obras, e também não posso contratar shows nos 3 meses que antecedem o pleito. Vamos agora partir para sanções. Eu já falei com vocês rapidamente, vou passar aqui. Primeira sanção, pode vir até com liminar. Suspensão imediata da conduta vedada. Se você está aparecendo na televisão no conduto vedado, liminar, menos de 24 horas, sua propaganda já está fora. Então, assim, isso é muito fácil de conseguir, é uma coisa tranquila. Multa. A multa, ela no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410. Olha só, a multa, ela pode chegar a R$ 106.410. A multa, a legislação prevê que ela pode ser duplicada em caso de reincidência. E não é necessário para... O que é reincidência? Doutor, eu tenho que aguardar o trânsito em julgado da ação que me condenou por propaganda, por alguma conduta vedada. Propaganda institucional em período vedado. Eu tenho que esperar o trânsito em julgado para ser reincidente, para eu publicar novamente? Não. Teve sentença, você tomou ciência da sentença, já é reincidência, mesmo que você esteja recorrendo, ok? Não precisa trânsito em julgado. E o TSE já tem, que a legislação fala, multa dobrada. Ou seja, se ele aplicou 10 mil multa para mim, a multa pode ser de 20. Mas o TSE já tem entendimento de que pode ver, na reincidência, já pode aplicar multa máxima. Ou seja, na reincidência, você já pode receber multa de R$ 106 mil. Então, a multa é pesada, né? Para quem está em campanha, ela é bem pesada. Pode haver cassação de registro do diploma, o que é a pior das sanções para candidatos, né? E ainda pode haver improbidade administrativa, com fulcro no artigo 11, parágrafo 1º. Ele fala lá de violação, uso de bens públicos indevido. Então, tem uma série de imputações que pode ser feita na lei de improbidade e que aí geram outras sanções que aí eu não coloquei aqui. Suspensão de direito político, mais multa, até 100%, 100 vezes de eventual prejuízo, crime eleitoral, além que pode ser apurado, né, crime eleitoral. E é isso, Ellen. Eu estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas. O tema é complexo, subjetivo, mas a gente está aqui para ajudar, que eu puder. Mas, doutora Liz, a sua metodologia foi perfeita, porque você explicar a legislação, que é algo extremamente complexo, e dando como exemplo um caso concreto, é a forma mais objetiva e clara para que as nossas pré-candidatas possam, de fato, entender, né, o que o legislador quis dizer
no momento em que fez a lei. Então, assim, a metodologia redacional foi perfeita. Obrigada. Muitos elogios aqui, inclusive em relação a isso, dizendo que super esclarecedor, objetivo, direto. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada, né, por dar o seu tempo, nos dar o seu tempo para ensinar as nossas pré-candidatas a ficarem atentas sobre essas questões, né? Bom, a primeira pergunta da Juliana, ela está com uma dúvida se isso Eu vou pode parar de compartilhar caracterizar... a tela, só um minutinho para ficar mais Tá. fácil. Estou compartilhando ainda, né? Não, tá não. Já saiu. Tá não? Parou? Ah, não, já saiu. Então tá bom. A Juliana está dizendo o seguinte, ela está em dúvida se isso pode dar algum prejuízo, se é conduta vedada ao candidato. Então, ela coloca assim, aqui na minha cidade, eu estou observando muitos carros de prefeitura em frente a um determinado partido, resolvendo coisas do prefeito que é candidato, né, do partido, né? Pegando material, descendo para resolver coisas, isso pode, isso é conduta vedada? Tá me ouvindo, Travou. Ellen? Não, agora sim, agora tá sim. ouvindo? Bom, Sim. Juliana, se esse candidato é seu concorrente, comece a registrar, porque ele pode ter o registro dele cassado, ok? Não pode usar carro oficial para qualquer fins eleitorais, ok? Não pode. Isso aí é incidência o carro é um bem móvel, né? O carro é um bem móvel. A lei, ela traz uma hipótese que é o presidente da República utilizar veículo oficial com a sua comitiva. Ele sequer pode transportar um outro candidato. Se ele transportar um outro candidato, ele não pode, é uma conduta vedada. Mas ele e sua comitiva, o presidente da República. Mas a lei, ela fala do presidente, ela não fala de todos os chefes do Poder Executivo. Então, nesse caso, que o prefeito está utilizando veículos oficiais em benefício próprio de candidatura dele ou de terceiros, isso é uma conduta vedada. Ele está usando um bem móvel, que é um carro, e essa é uma conduta vedada. Ou seja, ele está usando em benefício de candidato. Registre, tire foto e aguarde o momento adequado, que você vai falar com o seu advogado para você representar contra esse prefeito, ok? Ok. Pergunta da Maria de Socorro. Ela fala o seguinte, eu sou funcionária pública com projetos bem-sucedidos e pré-candidata. Eu gostaria de saber se eu posso fazer vídeo com pessoas falando do meu trabalho ao longo dos anos. Utilizando da estrutura do governo? Ela já Pelo que eu entendi, ela quer, pelo que eu entendi, ela quer que as pessoas falariam do trabalho dela, mas não ela tem é funcionária problema pública. Isso. Não, mas assim, um funcionário público ele tem que se desincompatibilizar, né? Ela não, o que ela não pode fazer? Ela não pode usar da estrutura pública. Ela, vamos supor que ela é funcionária ela é uma secretária municipal, tá? Eu não sei qual o cargo dela, mas também não interessa. Qualquer exemplo aqui serve. Ou ela é uma professora da rede pública, não sei. Ela não pode utilizar da estrutura, se ela é professora, da estrutura da Secretaria de Educação, ela não pode usar o computador da Secretaria de Educação, o celular oficial, ela não pode utilizar, nem no grupo do WhatsApp, para falar, gente, vamos votar. Não pode, porque se o celular é público, ela não pode usar. Então, ela não pode usar da estrutura do governo. Mas ela falar do que ela fez, do que os projetos dela, isso não tem problema. Perfeito. Agora a pergunta da Glória. A Glória é nossa coordenadora estadual de Sergipe. Ela pergunta o seguinte, doutora Liz, a camisa do progressista pode ser usada pelas nossas pré-candidatas, uma vez que o 11 está na nossa arte? Olha, essa questão de bens, o que não pode ficar caracterizado? Que o partido distribuiu ou que algum candidato distribuiu. Porque nem uma caneta simples, uma BIC, não pode. Você não pode distribuir camiseta, você não pode distribuir boné, você não pode distribuir nada, nem brinde, um chaveirinho que custa 50 centavos, você não pode distribuir nada.
Então, assim, eu não sei qual a situação que vocês vão fazer isso. Cada um vai comprar a sua, né? Vocês não podem deixar caracterizado. Porque depois vai estar todo mundo de uniforme e aí vai vir alguém falar que foi doação, que está distribuindo brinde. Então, vocês tomem cuidado com o que os seus oponentes podem fazer com isso. É só um cuidado. Não pode haver distribuição. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Denise. Um prefeito pode usar uma praça pública para fazer atos de campanha? Isso não configuraria conduta vedada, pois a praça é um bem público? Então, Denise, esse bem público é um bem de uso comum. Então, você lembra aquela jurisprudência que eu citei? O bem de uso comum, ele pode ser utilizado, tanto pelo prefeito quanto pelo não prefeito. Por que ele pode ser utilizado? Porque todos têm o mesmo acesso ao bem. Então, utilizar uma prefeitura não dá, mas uma praça pública que todos têm o mesmo acesso, todos podem chegar lá, fotografar, pode, entendeu? Então, assim, o que é acessível a todos não está vedado. A jurisprudência do TSE regulamentou isso. Então, e outra, são imagens que você pode captar, você pode utilizar ali, tem que ser uma coisa mais democrática, que você não esteja privilegiando um em detrimento do outro. É sempre esse o parâmetro para você decidir se vai ou não usar. Agora uma pergunta da Karine. Doutora Liz, sou assistente social e pré-candidata a vereadora. Posso fazer um folder para divulgar minha atuação no município ou isso é uma conduta vedada? No período de propaganda eleitoral, né, você pode fazer um folder, sim. É distribuição de material publicitário, do que você fez ou do que você vai fazer, das suas promessas de campanha, pode fazer. Então, pergunta do Geninho. Um vereador no exercício de sua função. Só um segundo, Ellen. Sim, claro. É só para eu deixar muito claro. Desde que seja com recursos próprios, tá? Nunca utilizando recursos da administração pública, tá? Só para deixar muito claro isso. Então, é como se fosse um material publicitário, né? Eu faço um santinho, eu faço um folder com os meus planos de governo, com as minhas promessas, para você poder até conquistar os seus eleitores, você pode fazer um material publicitário, mas com recursos próprios e tudo na campanha eleitoral, declarado, prestação de contas, que a gente vai ter aula ainda sobre isso, né? É verdade. Pergunta do Geninho. Um vereador no exercício de sua função e também candidato à reeleição pode ausentar-se de uma sessão e estar no mesmo horário pedindo votos em outro local ou bairro? Isso é conduta vedada? Ellen, é o seguinte, os agentes políticos, eles não batem ponto. Então, há uma flexibilização. Um prefeito, um vereador, eles podem utilizar o seu horário de expediente, que eles não batem ponto, para fazer campanha, tá? Isso pode. Um servidor público, um médico, um funcionário da prefeitura, ele não pode fazer isso, porque não tem nenhum tipo de contratação na administração pública que seja por meta. É por horário. Todo mundo é contratado, eu vou trabalhar 6 horas, meu período de horário é 6 horas diárias, ou 8 horas diárias. Então, um funcionário que não seja um político eleito, ele não pode. Um vereador, ele pode. O que ele tem que tomar cuidado é para não dar aí uma falsidade ideológica. Ele marca uma presença lá e está em outro local ao mesmo tempo, né? Então, ele tem que... É só verificar alguma questão de falsidade ideológica, dele assinar uma presença lá na Câmara, sei lá, se é ponto, eu não sei como que funciona nesse município, mas para não dar essa incompatibilidade, assinou que estava lá e estava em outro local, que aí é uma questão, outra coisa, não é nem eleitoral, é um crime, né? Isso. Pergunta do Haroldo, de Paranaguá. O prefeito pode fazer carreata com bens de emenda parlamentar? Por exemplo, fazer uma carreata com ambulância na hora da entrega? No período prefeito eleitoral, candidato. De jeito nenhum. A conduta vedada é conduta vedada. Ele estaria usando um bem público para promoção pessoal. Ele não pode... Hoje, por exemplo, ele não pode. Estamos no período de que não pode. Aliás,
esse uso, né, de materiais ou serviços custeado pelo governo para se promover, ele é vedado no ano eleitoral, né? Então, não pode. Uma pergunta da Ana. Um candidato à reeleição pode conceder entrevista no período de vedação de publicidade institucional? Esse tema é complexo, porque assim, o prefeito não pode fazer inserções, ele não pode aparecer, ele não pode fazer publicidade dele ou se autopromover, mas entrevistas o TSE admite, tá? Nós temos jurisprudências que ele admite entrevista, até porque ele, como representante, vamos supor, nesse período da pandemia, a imprensa vai para todo dia para a porta do palácio lá do prefeito, da prefeitura, no caso aqui do Distrito Federal, no Palácio do Buriti, ou em qualquer outro lugar na porta da prefeitura, para saber qual é a medida, tudo. Então, ele costuma dar uma entrevista ali, é inerente ao cargo. Então, ele pode fazer. No entanto, jamais essa entrevista pode ser utilizada com fins eleitorais. Então, ele falar bem de si mesmo, se autopromover, se autoelogiar e dizer que é a minha gestão que está conseguindo isso ou isso. Não. Dá informações públicas. Ele dá entrevista na condição de representante do povo, representante do poder executivo que dita as normas, que vai gerir um município, né? Então, nesse sentido de dar entrevista sem cunho eleitoral, sem fins eleitorais, pode fazer. Pergunta da Prokelly, ela é candidata a vereadora. Foto vestida com a camisa da mulher progressista pode ser postada nas redes sociais? Pode. Não pode ficar caracterizado que isso foi um brinde, né? Mas eu posso chegar ali, mandar fazer uma blusa para mim e eu postar nas redes sociais. É o seu partido, né? Exato. Helena Mar, a perguntinha dela. Posso divulgar meu trabalho como vereadora, os projetos que eu desenvolvi, através de outras pessoas fazendo uma live? Pode. Assim, gente, o que eu quero deixar muito claro todos os meus pods, ele envolve, você não está utilizando o recurso público, você não está utilizando o horário do seu serviço público, você não está fazendo a live lá no meu horário de almoço, mas no computador da prefeitura. Eu estou no meu horário de almoço, mas eu estou no computador da prefeitura. Não dá. Tudo que você vai envolver, recurso público, material público, equipamento público, não dá. Tá? É isso. Você pode fazer lives para divulgar o seu trabalho, você pode fazer folders, o que é permitido na propaganda eleitoral, você pode fazer, desde que não use nada de bens públicos, nem materiais, insumos, a tinta da impressora, não, eu vou levar o meu papel, só vou usar a tinta, não pode. Se alguém te pegar fazendo isso, é uma conduta vedada. A pergunta da Maria. Pode-se presumir conduta vedada, doutora? Não. O TSE entende, a gente até passou por alguma jurisprudência que falava isso, que precisa ser comprovado. Lembrei qual foi a jurisprudência. Aquela que eu li, que foi dedicada a abuso de poder, né? Então, assim, a conduta vedada, ela tem que ser comprovada. Ela exige a comprovação. O abuso de poder e é uma comprovação... No caso que a gente mostrou, foi a divulgação de uma publicidade institucional no período vedado. Não, mostrou-se a publicidade, mas não foi comprovado que ela foi divulgada num site institucional e no período não foi comprovado isso. Então, como não ficou cabalmente demonstrado, o TSE afastou a conduta vedada. No entanto, ele condenou por abuso de poder político e promoção pessoal. Então, a caracterização da conduta vedada, ela é mais rígida, né? E o abuso é mais flexível. Então, não quer dizer que não caracterizando uma conduta vedada, não vá caracterizar o abuso. Então, a gente tem que ter bem definido esse liame aí, tá bom? Tem uma pergunta aqui do Márcio, salvo engano, eu acho que é referente ao exemplo que a senhora deu do hospital. Ele diz o seguinte: posso fazer a foto ou a filmagem na frente, sem ser dentro do hospital? Fiquei com dúvida. Pode fazer na frente, pode fazer dentro.
desde que seja na área acessível a todos. Então, escolas, você não entra numa escola? Se você tiver livre acesso, você sendo ou não o prefeito, sendo ou não vereador, qualquer pessoa, uma pessoa comum, como eu sou uma pessoa comum, não sou candidato, não sou nada, não sou nada, não sou política. Eu consigo entrar lá? Eu tenho livre acesso na escola? Ah, tem no pátio. Então no pátio você pode ir. No hospital, eu consigo entrar naquela área de atendimento? Consegue. Então, todo mundo consegue, então você pode. Mas é captação de imagem, tá, gente? Não vai ficar falando com o servidor, interrompendo o serviço. Você não pode interromper o serviço público. Pergunta da Liliane. O servidor público pode divulgar posts, vídeos e criar hashtags nas redes sociais em pré-campanha? Olha, essa pergunta é complexa, porque a gente não sabe o tipo de posts, né? Qualquer pessoa faz isso hoje. Se você for olhar na mídia, tá cheio de gente já fazendo. Se você for olhar nas redes sociais, tá cheio de gente fazendo. Então, essa pergunta é um pouco difícil de responder, porque, assim, depende do post, depende do conteúdo. Você vai... Como servidor público, é bom você evitar que seja feito tudo de computadores, celulares públicos. Mas do seu celular, você está na sua hora de almoço, você vai fazer um post ali, eu não vejo problema. Dependendo do conteúdo, né? Então, é um pouco subjetivo e difícil de explicar isso. Se tiver mais detalhes, a gente até responde. Mas é também um tema de propaganda eleitoral, né? O que o nosso assunto é, você não pode usar o seu computador, nada para falar de político nenhum. O computador público, o celular público, o telefone fixo, fazer ligações lá. Muito comum, Ellen, isso. Nas prefeituras, o prefeito dá uma lista de pessoas para secretárias, que são funcionárias públicas, ligarem, né? Não pode um negócio desse, não pode. Se alguém pegar, grampear, pegar a bina, mostrar que é da prefeitura, tá liquidado esse prefeito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora tem uma pergunta da Lucy. Boa noite, doutora. Sou presidente das Mulheres Progressistas em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, e pré-candidata a vereadora. Gostaria de saber se um pré-candidato que faz parte de uma ONG, que recebe recurso público, e essa ONG auxilia pessoas carentes, pode compartilhar foto dos eventos já realizados anteriormente, com imagens dessas pessoas que participaram desses eventos? Isso pode ou é considerado conduta vedada? Ele vai divulgar pela ONG? Ele está divulgando, pelo que eu entendi, na página dele, mas o trabalho de uma ONG que recebe recurso público e que já foi realizado, foram eventos que já foram realizados. Pelo que eu estou entendendo é o seguinte, ela está querendo saber se alguém de uma ONG que recebe dinheiros públicos pode divulgar o trabalho dele na ONG. Exato. Como uma espécie de propaganda eleitoral. Exato. Uhum. Pode. Pode, né? É igual um funcionário público. Eu tenho um projeto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você pode divulgar, desde que obedeça às regras de propaganda eleitoral. Perfeito. Tem a pergunta da Elisa, também pré-candidata. Um vereador pode fazer doação de cesta básica e enxovais agora? Isso é conduta vedada ou isso não pode? Isso está na segunda parte da aula, tá? Que vai ser outro dia, acho que não sei se é semana que vem. Vai ser no dia 3 esse tema, esse item específico vai ser melhor detalhado lá, mas é conduta vedada, tá? Você distribui bem, isso tudo é conduta vedada. O que há de complexo nesse tema é questões relacionadas a máscaras e álcool gel, tá? Enxoval, cesta básica. Enxoval, eu acho que... Enxoval não tem nem dúvida. Cesta básica ainda pode haver uma brecha por conta da pandemia. Porque muita gente desempregada, muita gente, né, com uma situação recebendo essa verba do governo federal. Então, assim, há uma discussão quanto a esse tema, complexa, indefinida, porque é algo novo, não? A gente não tem uma jurisprudência para dizer, né? A lei não disse eu posso, ela veda. Tá, mas doutora, e exceção?
nós estamos num período atípico, como que a gente vai fazer? Né? Então, se a gente comprovar que está em calamidade pública, tudo vai ser questão de instrução processual. Você ter provas, você ter pareceres jurídicos, uma boa assessoria, uma boa embasamento técnico daquilo. Então, assim, o governo, por conta da pandemia, já vem com um programa, já decretou estado de calamidade, está muito ruim, o pessoal está num nível de pobreza horrível, e ele vem com um programa e ele quer continuar para evitar a fome nesse período. Então, assim, algo que talvez é possível construir uma justificativa. Álcool em gel e máscaras. É algo que vai ser muito questionado, debatido e distribuído, né? Mas regra é vedado. Agora, eu entendo que a gente pode construir algo relacionado à pandemia, muito bem fundamentado, e aí, gente, a gente repete, vocês precisam ter uma boa orientação jurídica, vocês precisam ter um bom advogado, uma pessoa que vai dar um parecer, uma pessoa que vai fazer uma consulta no TRE, entendeu? Explicar tudo, para te dar um respaldo para o seu mandato não desaguar por conta de um álcool gel que você vai dar, entende? Então, assim, muita calma nessa hora. Instrução vai ser tudo, instrução. Regra é vedado. Se não fosse a pandemia, eu te falava 100%, é vedado. Enxoval e cesta básica, é vedado. Mas, considerando a pandemia, talvez a cesta básica, ela pode ser justificada e vai depender muito, tá? É isso. Perfeito. Agora uma pergunta da Caroline. Se o presidente candidato à reeleição pode usar veículos oficiais, um prefeito, na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, também pode? Não pode. Não pode, porque a lei ela não fala de chefe de poder executivo. Porque se a lei falasse chefe de poder executivo, fosse uma exceção, chefe de poder executivo, aí poderia. Mas ela não fala. Quando ela usa como exceção, usar casas oficiais, ela trata de todos, governador, prefeito, presidente. Quando ela trata do uso do veículo, ela só fala de presidente. Ela não fala chefe de poder executivo. Então, não há exceção para prefeitos e governadores, apenas presidente. Elis, nosso tempo se esgotou, passou rápido. Demais. Quero agradecer imensamente a sua participação na live de hoje, foi fantástico. Muitos elogios mesmo, muitos comentários. E aí eu queria avisar para o pessoal que a parte 2 desse tema, complexo, né, extremamente difícil, será no dia... Exatamente. Será no dia 3 de setembro, às 19h30, com transmissão pelo Facebook. Então, próxima semana aí, pessoal, não percam, porque é a continuidade desse módulo aqui. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, ao presidente Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos, e a todos vocês que participaram dessa noite conosco. E sábado teremos mais uma live às 9h30 da manhã, com o doutor Diego Campos. Não percam também. Doutora Liz, dá o seu boa noite aí para as nossas pré-candidatas, que logo mais vão reencontrá-la. Ellen, muito obrigada por essa oportunidade. Eu desejo a todas as mulheres progressistas sorte. Eu desejo uma boa campanha, que vocês fiquem muito atentas a todas as normas para que não incorram em nenhuma conduta vedada, nenhum abuso de poder, e só tenham sucesso em suas campanhas. A gente vê o Progressista crescendo e é graças a vocês também, mulheres que estão aí empenhadas e dedicadas nessa área política. Nós precisamos de mulheres na política e mulheres bem treinadas e bem-sucedidas e que queiram ver o melhor para o nosso país. Eu agradeço muito, Progressistas, por essa oportunidade, por esse evento que está sendo tão esclarecedor, com temas tão importantes, com pessoas tão maravilhosas, dando palestras toda semana, junto com a Ellen pelo empenho, presidente Ciro Nogueira,
deputada Iracema Portela, deputado Ricardo Barros, o Covate, presidente da Fundação. Muito obrigada a todos e parabéns pela iniciativa. E mulheres, sorte para vocês na campanha, vai dar tudo certo. Um abraço, Ellen, obrigada, viu? Nós que agradecemos, doutora. É isso aí, é o Partido Progressista acreditando e investindo nas mulheres progressistas. Boa noite, gente. Até sábado. Um abraço, até logo. Até mais. Tchau. Tchau. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher.